Olá, bem-vindo de volta aqui ao canal. Eu estou começando agora uma série chamada Retiro do Bem-Estar, né? E aí quero convidar você a acompanhar e a compartilhar com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode colaborar para a melhoria do estado de espírito, da vida da pessoa de um modo geral. Queria convidar você a compartilhar e acompanhar aqui essa série que eu estou começando agora com esse vídeo. Esse é o primeiro episódio, né? E vão ser 15 vídeos, são 15 vídeos de mais ou menos 10, 12 a 15 minutos no máximo, né? Um vídeo mais longo do que às vezes a gente está acostumado a ver no YouTube, mas por que é que ele é mais longo, né? Porque são assuntos mais densos que precisam de uma abordagem e de uma contextualização também. Então não dá para ser um vídeo rápido de 2, 3 minutos. Então, esse é o primeiro episódio dessa série, né, que eu estou chamando de Retiro do Bem-Estar, e eu quero convidar você a ficar comigo até o final. Então, nesse primeiro episódio, eu vou falar um pouco sobre o bem-estar na atualidade, né? Por que é que essa série se justifica, né? Por que é que a gente vai falar de bem-estar aqui, né? Fazendo uma contextualização muito rápida, né? Nem dá para voltar ali nos momentos históricos, sociais que a gente vive, especialmente aqui na América Latina, Brasil. Mas se a gente pegar assim os últimos 50 anos da história brasileira, foram 50 anos marcados por muitas mudanças sociais, né? Mudanças na organização do trabalho, mudanças políticas e econômicas, mudanças nas estruturas familiares, mudanças no campo do direito, dos direitos individuais, né, das mulheres principalmente, né, das crianças também, e eu falo muito sobre educação também, vocês sabem. Então foram 50 anos muito intensos, é claro, né? Enquanto a gente vivia a nossa pequena revolução aqui no Brasil, o mundo também vivia outras revoluções. Eu vou citar somente as três principais revoluções mundiais que aconteceram, considerando aí talvez aí os últimos 30 anos, né? A gente tem a principal delas, que é a Revolução Tecnológica, que mudou a nossa forma de se relacionar não só com os principais elementos centrais da nossa vida, né, que é o trabalho, a vida social e o amor, né? Então a Revolução Tecnológica mexeu com tudo isso de uma forma muito drástica. Então essa é a primeira revolução. A segunda revolução não tem nem 2 anos que a gente saiu dela, né, que foi a revolução ali do Covid, né, que reposicionou a geopolítica mundial, né. Eu não sou especialista, mas já dá para ver que os países voltaram a se preocupar de dominar suas cadeias produtivas para não ficar dependendo de outros países no momento que chegava a crise. E a terceira revolução, que eu gosto muito de citar, é a revolução do meio ambiente, a revolução ambientalista, o movimento ambientalista, na verdade. Então, a gente que é da geração X, né, pelo menos da geração X, como eu, e baby boomers também, né, é, a gente está tendo que lidar com três momentos históricos ao mesmo tempo no Brasil. Então, esses momentos históricos, eles geram conflitos, mas eles também geram oportunidades, é claro, né? Só que a confluência desses três reviravoltas históricas, sociais, econômicas, do pensamento também, né? Porque também tem muita mudança da filosofia do pensamento, tanto ocidental, que impacta muito a vida brasileira, quanto também a própria revolução do pensamento interno brasileiro, termina gerando movimentos e contramovimentos culturais dentro da nossa própria sociedade, né? Então a gente vem desses dois movimentos ali que ainda estavam se consolidando, né? Que é o movimento tecnológico, da revolução tecnológica e a revolução da sustentabilidade. E aí esses movimentos foram bruscamente interrompidos e alterados simultaneamente pela pandemia do Covid-19. Então, até ali, meados dos anos 20, né, existia muito uma preocupação mais econômica, né, de todas as pessoas. Aí começaram a surgir as mídias sociais, né, começou a surgir o Facebook, começou a surgir o Orkut, para quem não lembra, foi o precursor de todas essas mídias sociais, né, o MSN, enfim. Depois veio o Facebook, né, depois veio o Instagram, e hoje a gente tem aí um apanhado. Se a gente for colocar aqui naquele One Minute World, a gente vai ver que tem aí pelo menos uns 15 aplicativos de mídia social que dominam o mercado, né? No caso dos hábitos de consumo de tecnologia brasileiro, né?
E isso deixou o brasileiro de uma forma muito desconfortável em relação a tanta coisa que estava acontecendo e ele não conseguia assimilar. Sobretudo em relação à questão da configuração familiar e da configuração socioeconômica. Então, isso é, na verdade, o estopim dessa onda de preocupação, né, que a gente vinha vivendo ali até 2020, né? Então, até 2020, a gente falava muito do ambientalismo. Você pode fazer uma pesquisa bibliográfica, científica, ou até mesmo uma pesquisa nas mídias, você vai ver que até 2020 o tema da vez era o meio ambiente. Né? Era o meio ambiente, era a sustentabilidade, era a relação do ser humano e das empresas com o contexto ambiental. E daí começou a surgir também nesse contexto uma discussão muito que estava se aprofundando sobre a questão da qualidade de vida. Então, muita gente falava, agora eu vou preservar minha qualidade de vida, agora eu vou cuidar da minha qualidade de vida, eu vou sair desse emprego porque não tem qualidade de vida, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de cidade, eu vou alterar o contexto dos meus relacionamentos por causa da qualidade de vida. Então, a palavra da moda era qualidade de vida ali até 2020, né? 2021, o mundo foi colocado de joelhos diante da Covid-19, né? Foi uma pandemia que pegou o mundo inteiro despreparado e de surpresa. E a questão do isolamento, né? Do isolamento social, né? Se abateu sobre todas as cidades que a gente conhece, né? Assim, de um modo geral. E à medida que a pandemia foi sendo controlada, essa demanda emergente, né, de cuidados que a pandemia deixou para trás, né, com muitos danos, muitas perdas, muitas mortes, muitas sequelas, muitos problemas de todas as ordens, que foi ganhando o nome de saúde mental. Né? Então, a gente vinha falando de meio ambiente, passou a falar sobre qualidade de vida e depois depois da pandemia, passou a falar sobre saúde mental. Né? Então, quando a gente pega assim, a principal literatura a respeito de preocupações sociais no Brasil, principalmente, a gente vai ver claramente essa linha, assim, em torno desses três temas, né? Ali nos 30 anos mais recentes para cá, 25 anos mais para cá, ou menos, né? Então, essa era a trilogia, né? Meio ambiente, qualidade de vida e virou para saúde mental. E de 2 anos para cá, todo mundo começou a falar sobre saúde mental, né? Do ponto de vista da perda, das dificuldades, dos problemas de saúde mental, uma grande parte deles creditado ao fator pandemia. Mas é claro que a gente sabe que a questão da saúde mental não é só um fator ligado à doença ou à presença de uma doença em relação ao indivíduo, né? Outra coisa também que a gente precisa colocar nessa discussão da saúde mental e do bem-estar é que essa é uma abordagem muito limitada que é feita na mídia brasileira, né? Porque assim todo mundo fala sobre saúde mental como se fosse possível separar a saúde mental da física, né? E lá atrás já os romanos já diziam, né? Mens sã, corpo sano, mente sã, corpo são, ou seja, não existe mente sã e corpo doente. E também não existe corpo são e mente doente. A saúde é um contexto uno. A saúde é um contexto indissociável entre o físico e o mental, né? Mas aí todo mundo começou a falar sobre saúde mental, sobre saúde mental, sobre saúde mental, né? E essa agora virou a expressão da vez, o tema da vez. Então, todo mundo agora fala sobre saúde mental. Mas fala de um contexto também, muitas vezes, muito raso, muito limitado, né? Que não aborda a questão do bem-estar global do sujeito, né, da saúde integral do sujeito, porque o conceito de saúde é esse, né? O conceito de saúde não é a pessoa tem saúde física, a pessoa tem saúde mental. O conceito de saúde é o de saúde integral, ou seja, o sujeito está em equilíbrio entre todas as suas 4 dimensões, na dimensão física, psicológica, psíquica e biológica, biopsicossocial. O sujeito biopsicossocial. Quando a gente fala de saúde, a gente fala dessa perspectiva. E aí todo mundo falando disso, né, de saúde mental e etc, etc. E aí começou também a emergir a questão do bem-estar e da felicidade. Principalmente, né, trazendo ali as primeiras pesquisas que foram feitas sobre o construto social da felicidade, né, que é aquela pesquisa que foi lá buscar no Butão, que encontrou como Butão como o país mais feliz do mundo e que começou a investigar que elementos fazem a pessoa feliz, que elementos promovem
o bem-estar integral, o contentamento, a felicidade e um estado de realização e plenitude no sujeito, no indivíduo, né? Então, aí depois dessas pesquisas, né, então surgiu essa coisa da saúde mental e surgiu agora no bojo da questão da saúde mental a busca pelo bem-estar, pelo equilíbrio e pela reconexão com a natureza. Então, você vê que, de novo, as três coisas estão interligadas nesse momento histórico brasileiro, principalmente, né? Eu não acompanho outros países, aí não sei como está, leio algumas pesquisas, é claro, mas o contexto que eu domino, obviamente, é o brasileiro, né? Então, aí começou-se a falar sobre a questão do bem-estar. E nos últimos anos, eu vou trazer aqui o que justifica, né, essa série, esse conjunto de vídeos que eu estou gravando aqui para compartilhar um pouco não só das minhas percepções, do ponto de vista da minha experiência como cientista da educação e do desenvolvimento, mas também de pesquisas internacionais, literatura, livros que abordam essa questão também, né? Que o bem-estar no Brasil, ele começou a ser alguma coisa parecida como um luxo, né? Como uma coisa a qual poucas pessoas têm direito, né? Então, o bem-estar, o conforto, o contentamento, a saúde integral, né, e não separada mental e física, começou a ser enxergada como uma coisa, um luxo ao qual poucos iam alcançar, né? E essa é uma visão muito negativa, né? Porque é claro que a gente sabe que nem todos têm, né? Muitas pessoas não têm os seus direitos básicos preservados. Então, para essas pessoas é impossível atingir um patamar mínimo onde ela pode pensar no bem-estar. Então, primeiro ela tem que sair daqui do nível da pobreza extrema, da miserabilidade. Satisfeitas essas necessidades básicas, é que ela pode pensar no bem-estar global, assim como a gente está abordando aqui. Então, dito isso, né, pensando no bem-estar como um direito de toda pessoa humana, e aí quando eu digo pessoa, eu estou falando desde a criança ali na primeira infância, até uma pessoa, um idoso que precisa também ter seus direitos preservados e salvaguardados, né, inclusive pelo Estado e pela família, né? Então, dito isso, que o bem-estar, a felicidade, o contentamento não é uma coisa para poucos, né? Então, é com esse objetivo que o Retiro do Bem-Estar e essa série vem trazer um pouco dessa abordagem, né? Parar de pensar que o bem-estar e a felicidade é uma coisa que só uma pessoa muito rica, que não trabalha, que viaja o tempo todo pode ter. Inclusive porque a gente vê aí muitos casos, uma grande parte deles bastante midiáticos, de pessoas que têm muito dinheiro, riqueza e fama e que muitas vezes, inclusive, chegam ao extremo de tirar a própria vida, porque ela não está em estado de saúde, ela não tem o seu estado de bem-estar e de equilíbrio instituído. Então, o bem-estar e a felicidade, volto a dizer, né, tirar daqui a questão da linha da pobreza para baixo, ele é uma coisa a qual todos têm direito, né? E não é uma questão de dinheiro apenas, né? É uma questão que envolve muito mais uma disposição de espírito e uma compreensão desses contextos e do que faz uma pessoa efetivamente feliz para que ela possa realmente encontrar esse sentimento de plenitude e esse sentimento de bem-estar, que não é um privilégio de uma pessoa X nem de uma pessoa Y, mas sim um direito ao qual toda pessoa pode alçar, né? Desde que ela tenha ali, claro, algumas, como volto a dizer, as condições econômicas mínimas de ter uma vida digna, né? E o bem-estar, ele pode ser alcançado de várias formas, né? Por meio do trabalho, por meio da produção artística, por meio de trabalho social, por meio de uma vida em família. Tudo isso são elementos que promovem o bem-estar. Então, vocês vão ver aqui na série comigo um pouco dessa discussão, e o convite é esse, né? Acompanhe a série, veja os vídeos, comente, mande suas perguntas aqui nos comentários aqui no YouTube, eu geralmente respondo todas, né? Para a gente começar a construir uma ideia de que a felicidade e o bem-estar não é uma fantasia que as pessoas ficam alimentando, tentando chegar nelas a vida inteira, mas é uma construção, né? Que começa dentro de cada indivíduo, a partir da reflexão, da elaboração do pensamento sobre, né? E que encontra ressonância em atos e atitudes que podem ajudar a pessoa a consolidar o seu estado de saúde plena, saúde integral e bem-estar e felicidade ao longo da vida. Então, vai ser um prazer ter você aqui comigo. Ao longo dos 15 vídeos, eu vou trazer um pouco desse contexto e eu espero que seja uma
compartilhamento, né, de conhecimentos que realmente vale a pena. Cada capítulo eu vou falar também de alguns livros que abordam o tema, né? Então, esse é o primeiro, só para dar um contexto, mas nos próximos a gente já começa a falar um pouco disso a cada dia. Então, muito obrigada. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com alguém. Obrigada. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio.